Bom, eu estava na dúvida sobre qual o assunto mais importante para a gente começar a conversa. Se é Gilmar Mendes, se é o Ayatollah que se foi. Mas eu opto por Gilmar Mendes, que está mais próximo, né? Aconteceu na sexta-feira, logo depois que a CPI do crime organizado decidiu pela abertura do sigilo bancário, né, da empresa Maridt, ou seja, Marília Dias Toffoli, né, que é lá de Marília, abrindo o sigilo da empresa, dos sócios, e houve a reação imediata do ministro Gilmar Mendes, que não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master, né? E do caso da Previdência. O Master está envolvido nos dois. Seria o relator, juiz natural é o relator, para a empresa recorrer contra isso. Mas recorreu a Gilmar Mendes, especificamente. Foi uma das partes que escolheu o juiz. Aberração. Aliás, a segunda aberração nesses últimos dias, né? A primeira foi a soltura e absolvição daquele sujeito de 35 anos que vivia com uma menina de 12 anos, né? Só para lembrar, o desembargador que fez isso já foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, o que ainda é pouco, né? Só vou manter o parênteses ainda. Desembargador, lembram daquela propaganda de vodka, né? Ele deve ter pensado assim: você era eu no passado. Porque ele está afastado já por 6 denúncias de assédio sexual e de abuso contra menores. Bom, voltemos. Recorrer a Gilmar Mendes. E Gilmar, a aberração consiste em ter ido buscar uma ação arquivada, ou seja, uma ação que tinha acabado. Do tempo da pandemia de 2022, 2023, foi lá buscar e lá encontrou um abrigo para dar um habeas corpus num mandado de segurança da Taiaiá, derrubando a decisão de uma comissão parlamentar de inquérito que investiga o crime organizado no Congresso Nacional, que é o mais importante dos 3 poderes, porque representa o povo brasileiro. Aí a aberração vai crescendo, vai se agigantando. Passou por cima do juiz natural, pegou uma ação que já estava arquivada, já estava morta, ressuscitou e arquivou de novo. E desrespeitou uma decisão do mais importante dos poderes, o mais poderoso dos poderes. Tanto que é o poder que julga os ministros do Supremo, através de uma da Câmara Alta, né? Eu estou esperando o que vai fazer o presidente do Supremo diante dessa aberração, né? Acredito por absurdo. Foi tão absurdo que diz, bom, a gente já está se naturalizando com os absurdos, né? Agora, eu falei da parte técnica, mas a parte moral nisso aí, a gente analisa da seguinte forma. Se a Taiaiá não tivesse nada a esconder, o ministro Toffoli, que é um dos sócios, ele já confessou isso. Na verdade, os irmãos eram os laranjas dele, né? Mas, enfim, isso vai ser demonstrado ao longo do tempo, mas é o que está na cara. Aí, porque a cunhada dele, né, chegou a dizer que não, meu marido não tem nada a ver com isso, e o outro é padre também, né? O padre chegou a mandar embora a reportagem que foi perguntar a ele sobre o Taiaiá. Então, aí, se não tivesse nada a esconder, Toffoli diria para Gilmar: não, Gilmar, colega, não pega isso, não, deixa desbloquear, que aí fica demonstrado que a nossa empresa é um livro aberto, não tem nada a esconder. Reciprocamente, já que tem a esconder, é porque tem muito a esconder. E não é muito só, é muito mais.
causa pela informação que nos dá o ministro Gilmar. Só para a gente pensar a respeito. Quando eu dou uma opinião, eu estou me revelando mais do que o objeto da opinião, não é isso? Gilmar, ao tomar essa atitude, está revelando mais, muito mais, sobre o que teria a ser escondido. Porque, ponderando, pesando a decisão de Gilmar, que favorece Toffoli, que é tão absurda, tão criticável como está sendo criticada em toda parte, objeto de até de riso. Foi tão ridículo o que aconteceu, que preferiram correr o risco desse ridículo, que esse risco é menos oneroso do que mostrar o que tem no Taiaiá, ou na Mari Dias Toffoli, Mari DT. Tem gente que está pronunciando como se fosse uma empresa americana, Mary DT. Não tem olhos para perceber, pelo terceiro neurônio, né? Bom, então, estão nesse pé as coisas. Tem outro assunto, já vou falar de Avenida Paulista, etc., mas eu não consigo ficar quieto diante de uma coisa dessas, de um absurdo. Tem um homem jogando com 5 mulheres, um sexto do time. O time se chama Osasco São Cristóvão Saúde, que virou pentacampeão. E o principal atleta é esse homem que se chama Tiffany. Foi muito elogiado lá e tal. Ganhou do Sesc Flamengo por 3-0 e a final do Gerdau Minas por 3-1. Qualquer homem tem uma cortada mais forte. Está lá que diz que ele foi ponteiro, alguma coisa assim, que eu não... É um nome novo. No tempo que eu praticava vôlei e acompanhava, não tinha essa posição. Mas, olha, hoje alguém me falou, um estudioso, me disse, olha, daqui a 100 mil anos, se fizerem a exumação do corpo dessa pessoa, vamos dizer, este é o esqueleto de um homem. É o esqueleto de um homem. Tá? Hoje é o pulmão masculino, é o coração bombando mais sangue, são os pulmões mandando mais oxigênio para os músculos. Como? Acho perfeito mulher e homem participar de uma disputa em equitação, xadrez, tiro, tudo bem. Mas onde demanda a força física, isso é absolutamente injusto. O caso, tem uma lei, a disputa foi em Londrina, tem uma lei municipal de Londrina que proíbe o óbvio, que é a participação de homens em esporte de mulher. Gente, é como se uma moto, já vi a charge disso, uma moto chegasse na linha de largada de uma corrida de bicicleta e dizer, não, olha, eu sou bicicleta. Não faz sentido. E outra coisa, você já viu alguma mulher jogando no time masculino do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras? Ou no time brasileiro de basquete? Né? Então, a pessoa não brilha no vôlei entre os do seu sexo. Aí vai brilhar entre o chamado sexo frágil, né? Que é frágil só corporalmente, comparando-se com o homem. Porque as mulheres são uma fortaleza moral. E
E a intuição feminina é imbatível, né? Enfim. Bom, mas acabou no Supremo e foi para a ministra Carmen Lúcia, defensora das mulheres. Só que não defendeu as mulheres. Deixou que um homem ocupasse uma vaga de mulher no time de vôlei. É só isso que eu queria considerar, porque nós somos um país faz de conta. Faz de conta, sim. A gente quer acreditar, a gente gosta de acreditar no faz de conta. Bom, eu vou ter que terminar, não posso terminar sem falar do que aconteceu. Eu não falei ainda do Khomeini, né? Do Khomeini não, do Khamenei. Pois é. Terrorismo não quer saber de negociação. Só quando a matriz do terrorismo é atacada, aí querem negociar. O Trump já disse, olha, eu negocio com os herdeiros aí. E tem o herdeiro do Shah também querendo. O filho do Reza Pahlavi. Mas, enfim, aliviou o Irã. Os iranianos refugiados no mundo estão todos festejando. O Itamaraty condenou, claro. O governo Lula, amicíssimo do morto, de um dos mortos aí, o Ahmadinejad, que veio visitar o Lula em 2009. São tão amigos que, quando os dois navios da Marinha iraniana, considerados pelos Estados Unidos como navios terroristas, quiseram aportar no Rio de Janeiro e os americanos vetaram, o Brasil deixou que aportassem lá e ninguém ficou sabendo o que eles queriam aqui no Brasil. Mas, só para terminar, registrar, né? Avenida Paulista, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Campo Grande, o Brasil inteiro teve manifestações e me chamou a atenção o discurso do Nicolas, dizendo não tenham medo, porque eu falei para vocês aqui, durante a pandemia, cuidado, o medo é que paralisa as pessoas. Estão metendo medo na gente com auxílio, a televisão fazia isso, mostrava as covas abertas para todo mundo obedecer, né? E aí, por acaso, o Nicolas é muito cristão e, por acaso, Mateus de hoje, né, quando ouve a voz das nuvens, parecia ver uma voz suprema, veio uma voz trovejante, suprema, e Jesus disse, levantai-vos, não tenhais medo. Eu acho que a fala do Nicolas faz lembrar isso, né? Estava lá o candidato Flávio, eu achei que ele é candidato para... Ele não é candidato para corrida de obstáculo de até 400 metros, ele é candidato para maratona, pelo tom, né? Precisou inclusive de cola do telefone, mas importante, estavam lá Zema e Caiado, né? E, enfim, campanha eleitoral. Foi o correspondente na Avenida Paulista ao desfile da acadêmicos de Niterói, que tirou pontos de Lula. O da Avenida Paulista, provavelmente, e a manifestação vai dar mais pontos para Flávio, que já passou de Lula, né? Lula levou para Juiz de Fora o Rodrigo Pacheco e falou mal do Zema lá. Então, ele já está encaminhando o Rodrigo Pacheco para ser candidato ao governo de Minas Gerais, o que parece ser muito bom para a candidatura do Flávio, porque Minas é um grande eleitorado. De Brasília, Alexandre Garcia.